Abre aspas, tá? Isso é coisa dela, Júlia Santana. Ou você sente medo, ou você aflora a sua intuição. Os dois, ao mesmo tempo, não tem como acontecer. Ó, cá estamos nós, mais um dia, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. E eu, como sempre, mais uma vez, novamente, não sei o que é que eu vou falar aqui. Hoje tem um agravante, que é assim, eu sempre gravo no domingo, inclusive não teve episódio semana passada, porque a minha vida está um caos. Eu tentei, eu viajei, fui pro Rio de Janeiro, eu até levei meu microfone, eu tava com a ideia de gravar, mas não deu certo, não aconteceu. Essa vida dupla, trabalhadora, e uma podcaster, é um pouco difícil de conciliar, me perdoem, mas hoje vai sair episódio, apesar dos pesares, porque eu estou aqui de ressaca. Ontem eu saí com as minhas amigas, a gente foi numa festa aqui em São Paulo. Vivemos, tá? Vivemos, porque a gente gosta desse negócio de viver. Eu tô aqui com o meu café e com os 3 neurônios que ainda funcionam no meu cérebro pra ver o que é que vai sair desse episódio, do jeitinho que a gente faz sempre, por livre associação. Então é isso, eu sou Júlia Santana e esse é o meu podcast bagunçado, tal qual a minha vida nesse exato momento, que chama Entre Contradições. Eu tenho um bloco de notas agora, que eu virei podcaster, e aí toda vez que eu penso alguma coisa, tipo assim, eu tô no banho, eu tô no meio de uma reunião, alguém me falou alguma coisa, eu anoto. E é muito maravilhoso, porque depois eu vou ler minhas anotações e eu fico tipo assim, o que é que ela queria dizer com isso? Tipo, eu não consigo me entender nas minhas anotações. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom, tá? Vamos falar sobre isso. Eu escrevi essa seguinte coisinha nos últimos tempos que tem muito a ver com o que tem acontecido, essa baguncinha que tá acontecendo na minha vida. Muito eu arcando com as consequências da minha coragem de viver e de bagunçar as coisas, mesmo elas estando no lugar, e falar tipo assim, não, vamos desordenar pra depois a gente reordenar e chegar num lugar melhor do que a gente tá hoje. Abre aspas, tá? Isso é coisa dela, Júlia Santana, tá? Ou você sente medo, ou você aflora a sua intuição. Os dois, ao mesmo tempo, não tem como acontecer. Vai tomando. Exatamente isso. Então vamos falar sobre esses dois extremos, que são o medo e a intuição. Pra mim, o antônimo de intuição, o medo. E é a não intuição. É o estado de medo e de alerta que às vezes a gente vive. Muitas amigas minhas e pessoas que eu conheço que falam tipo assim, nossa, eu acho que eu não tenho intuição. Eu pergunto, porque eu queria normalizar, inclusive isso. Vamos normalizar um negócio? A tomada de decisão baseada no... Foi porque eu senti. Senti e eu fiz. Tipo, intuitivamente eu escolhi. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu não sei quem é você aí do outro lado dessa telinha. Ou é o tipo de tomador de decisão que você é. Com certeza existe aí um grande grupo das pessoas que são, tipo, super racionais e que pensam. Até preocupante, tá? Porque geralmente a pessoa que pensa, ela não faz. Ela fica lá só pensando. Quando viu o bonde já passou, já não tem mais o que fazer, ela não tomou atitude e ela tá lá, até hoje, pensando. Eu não penso. Eu vou lá e faço. Possível, louca, pirada, maluca. This is me. Mas, dando a César o que é de César, esse é o tipo de coisa do tipo, senti, fiz, gera movimento na vida. Pelo menos na minha, é como acontece. Esses movimentos que vão acontecendo são gerados, esse modus operandi doidinho de fazer as coisas acontecerem baseado no sentir que eu deveria ir por esse caminho. Então, eu vou dar um jeito de ir por esse caminho. Tipo, eu não tô sentindo que aqui é o lugar que eu deveria estar. E aí eu não vou estar nesse lugar. Eu acho que eu sou um pouco invalidada. Ou as pessoas me acham completamente maluca, porque eu sou a pessoa da tomada de decisão baseada na intuição. E às vezes, alguma amiga minha vem me pedir um conselho. Ju, eu não tô sabendo muito bem o que é que eu faço, pra que lado eu vou, se eu termino ou não termino o namoro, aceito ou não aceito esse posto de emprego. A minha pergunta, a pessoa, sempre é, mas o que é que você tá sentindo? Tipo, no seu corpo, mesmo assim, no seu corpo. Você pensa na opção A. O que é que você sente? E quando você pensa na opção B, o que é que você sente? Tipo, onde tá sentindo? Apertando no peito? Assim, uma coisinha de angústia? Ou tá aquele friozinho na barriga do medo? Tá muito fervilhando na cabeça, te deixando muito acelerado? Tipo assim, onde está essa sensação? A gente desaprendeu um pouco a entrar em contato com esse tipo de campo sensorial. Isso que está acontecendo causa o que no meu corpo em termos de sensação? A gente não consegue fazer esse depara. Logo, a gente não consegue acessar esse nosso lado da intuição, porque a gente não consegue ler os nossos próprios sinais, entrar em contato com isso e dizer, isso me causa essa sensação. É angústia, é medo, é dor, é tristeza, é alegria, é euforia, é ansiedade. O que é que te causa?
E geralmente as pessoas não sabem responder essa pergunta. Você tá sentindo? E quando você se imagina assim, qual é a sensação? As pessoas não sabem dizer. Elas ficam tipo assim, eu não sei. E aí, a minha tese, em torno disso tudo, é que o elemento paralisador desses sentimentos e da nossa intuição, do nosso acessar a nossa intuição, é o medo. O medo. Esse nosso sisteminha de proteção ao ser humano em sua vivência humana na Terra. É ele que tá aqui para uma finalidade super válida, tá? O medo, ele existe para que a gente continue vivendo, nossa vida se prolongue aí na Terra, para que a gente não saia fazendo loucurinhas que vão nos botar em risco. O medo, ele tem o seu papel fundamental. Ninguém tá dizendo que não é. Somos todos hiper corajosos e vamos lá fazer um monte de loucura por aí. Não é isso. Às vezes eu sou um pouco isso, mas não é pra... não tô aconselhando as pessoas a serem assim. O sisteminha de proteção, apesar de toda a sua, né, de todo o papel que ele presta, todo o papel social que ele presta pra gente de sobrevivência humana, às vezes ele tá te parando de crescer. Minha amiga. Meu amigo. É ele, você não tá sabendo, ou talvez você tá sabendo o que é que você faz com ele, entendeu? Ele tá ali te paralisando. Você não tá sabendo pra onde é que você vai, entendeu? Às vezes, quando a gente se encontra completamente perdido e a gente não sabe pra que caminho a gente vai, porque a gente não tá conseguindo acessar a nossa intuição pra entender o que é que a nossa vozinha lá do fundo da nossa cabeça tá falando. Eu acho que você deveria fazer isso. Acho que você deveria se jogar e criar um podcast. Acho que você deveria se jogar e mudar de cidade. Acho que você deveria se jogar e mudar de emprego. Você nunca vai ouvir essa vozinha no fundo da sua cabeça se o sisteminha de proteção tiver em alerta, piscando, assim, ó, dizendo perigo, 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 não siga, não vá, não faça, não ande. Essa é a verdade. Não tem como. Não tem como, você nunca vai ouvir a vozinha. E meu amigo, minha amiga, eu te recomendo a tentar ouvir a vozinha. Não precisa só viver baseado nisso. Tipo, cada um vive da forma que quiser. A gente já falou isso aqui nesse podcast, que essa coisa do viver, cada um escolhe o seu jeito. A minha dica aqui, que eu tô querendo passar, é: se você faz muito tempo que você não ouve essa vozinha, sabe assim, faz muito tempo que você não sente a sua intuição, faz muito tempo que você não sabe o que é que a sua alma tá falando pra você, talvez você esteja vivendo um momento de pane, de alerta no seu sisteminha de proteção. Talvez você esteja morrendo de medo da vida. Talvez você esteja morrendo de medo do próximo passo, da próxima janela, do próximo caminho. E aí você nunca vai ouvir a vozinha e você vai viver nesse looping eterno de não saber pra onde ir, ou de talvez ir pros lugares em que você vai se sentir pior. Talvez de um tempo você pare e você observe e fique: por que eu vim parar aqui? O que me fez vir parar aqui? O seu sisteminha de proteção. E aí teve um negócio que eu amei. A minha amiga Helena é um outro personagem desse podcast, né? Porque é a minha amiga que eu tenho as minhas altas conversas filosóficas recentemente. Citá-la novamente, porque a gente teve uma outra conversa de uma coisa que ela me mandou. E eu fiquei assim, amei. Aí eu até escrevi no mesmo bloco de notas que tá a coisinha da intuição do medo, tá essa frase que eu escrevi, que ela compartilhou comigo. E eu achei maravilhosa. A vida, ela não entra em lugares trancados. Eu vou até repetir. A vida não entra em lugares trancados. Se você está fechado pra vida, pasme, ela não vai entrar pela sua janela. Ela não vai entrar pela sua porta. Se o sisteminha de proteção estiver ali, ó, piscando, tá alerta, alerta, tá tudo uma grande deserto, sem muita visualização do que é que vai acontecer, você tá perdido em si mesmo, se trancar não vai ajudar, porque a vida não entra em lugares trancados. E digo mais, continua a frase, tá? O vento precisa de porta de entrada e de saída para fluir. O vento precisa de porta de entrada e de saída para fluir. Fluxo, o movimento, os grandes movimentos da vida não acontecem em meio à paralisação. Infelizmente, não vai do nada você lá ali paradinho, todo trancadinho pra vida, tudo com um sisteminha
de proteção em alerta, ouvir a vozinha, sem saber o que tá sentindo, todo paralisadinho. Você, nosso bichinho com medinho, ali, dentro da caverninha, toda fechadinho. Não vai do nada, não vai do nada vir uma grande força, brotar assim um pouquinho, uma mudinha de vida e de esperança. Possa ser até que aconteça, sei lá. Ah, sempre tem, né? Ah, mas o meu primo, o meu amigo, ele tava lá parado na casa dele, do nada, sem fazer nada. Aí veio lá e, puf, surgiu um negócio. Tudo bem, deixa aí seu primo, seu amigo. Via de regra, não é isso que vai acontecer. O fluxo, o movimento, as coisas que se movimentam, precisam de espaço pra se movimentar. E eu amei esse negócio de que o vento, ele só entra quando tem uma porta de saída e de entrada, sabe? Ele só vai passar, a vida ela só vai passar se ela tiver como entrar e como sair. Se não, não vai acontecer. E aí quando a gente fala disso, sobre tudo, tá? As oportunidades, elas não vão entrar. O amor não vai entrar. As oportunidades, esses cenários de mudança, eles não vão aparecer nesses lugares trancados. Mas isso vale pra tudo, tá? As amizades. Novas amizades não vão vir, e essas amizades que estão hoje, que talvez não façam sentido, não vão sair se não tiverem espaço pra isso, a janela ou a portinha pra entrar ou pra sair. Amor, ele não vai entrar num lugarzinho que tá todo ali trancado, com a plaquinha escrito: não entre, não te aceito aqui, não temos espaço, estamos fechados. Você está aí, passando pela rua, tem aí uma pessoinha passando pela rua, procurando que lugar ela vai entrar, procurando a casinha que ela vai entrar pra conhecer, pra descobrir. E se tem uma placa bem grande na porta dessa casa, escrito: não entre, não venha, não chegue perto, não queremos, não aceitamos pessoas, só não vai entrar. Ou se a pessoa vai lá, arromba a porta e aí vai dar uma merda federal. Não, não é isso que queremos. Ponto é, se a sua plaquinha... Bom questionamento. Vamos aqui lançar para o público esse grande questionamento. O que é que está escrito na plaquinha pendurada na frente da porta da sua casa? A sua casa é uma metáfora para você mesmo, tá? Pode ser o seu coraçãozinho, pode ser a sua cabecinha, pode ser a porta da sua alma. O que é que está escrito nessa placa? Não entre, seja bem-vindo. O que é que está escrito ali, ó, no tapetinho de entrada da sua casinha? Qual é o mecanismo, o sistema que criou essa plaquinha que tá ali, escrito na frente da sua casa? Eu acabei de ter esse questionamento, tá? Eu vou até pensar o que é que eu acho que tá escrito porta da minha. Eu acho que é alguma coisa do tipo: tudo é bem-vindo por aqui, sabe? Tudo. Até demais. Eu acho que às vezes o tudo é muita coisa. Assim, poderia ser tudo com um filtro. Tudo depois de passar por uma seleção. Hoje em dia tá tudo mesmo. Tudo de bom, tudo de ruim, tudo de difícil, tudo de... Tá tudo. Também tá demais, tá? Também não tô recomendando que seja dessa forma. Às vezes o filtro, ele também tem a sua função. A peneirinha tem a sua função. De parte dos movimentos que eu vivo e que permeiam a minha vida. Porque sem perceber. E aí a gente volta pra questão da intuição. Tudo isso é muito intuitivo, assim. É sobre o sentir. Sabe? Não tá no campo do racionalizar, sabe? Não tá nesse campo. Acho que alguém até que consegue fazer esse mix melhor possa explicar melhor, porque não é como acontece comigo. Pra mim, está muito no campo do sentir. Eu vou me guiando, o que a gente já falou aqui várias vezes, por essa estranha mania de ter fé na vida. E isso me leva a esses lugares, faz com que o fluxo entre e saia, e que eu, falando de mim, porque trazendo pra mim, como essa pessoa que vive esses fluxos e que tá com essa plaquinha da abertura na porta de casa, você sofre com as consequências disso, tá? E é por isso, creio eu, que o sistema de medo, ele se arma diante da intuição e diante desse campo do sentir, diante desses diferentes fluxos que podem entrar e sair dentro da sua casa. Porque as consequências disso vão chegar. Consequências do movimento, elas vêm. Então, o sistema do medo, inclusive, ele se arma porque ele não quer lidar com essas consequências desconhecidas que podem chegar a partir dos fluxos entrando e saindo e dos movimentos acontecendo. Isso é um fato. Não vamos também romantizar 100% isso, porque existe ônus a partir desse bônus os movimentos vão acontecer, as oportunidades, os amores vão chegar. Às vezes o amor vai chegar e vai quebrar seu coraçãozinho.
Às vezes as oportunidades vão chegar e vão te deixar cansado, estressado, e vão te desafiar, e vão fazer você duvidar e se questionar de você e da sua capacidade. Ter que correr e se preparar, e vai ser difícil. Às vezes é isso. Às vezes o fluxo vai vir pro bem. A gente já falou sobre isso, que o caos, ele pode estar vindo como um caminho pra cura, e isso vai ser maravilhoso. Mas até chegar lá, amores, é penoso. Até chegar lá, você vai ter que arcar com cada consequenciazinha do seu se jogar. O se jogar, ele vem com um monte de coisa junto com ele, tá? Ele vem com ansiedadezinha. Ele vem, obviamente, com medo de dar errado. Porque não necessariamente também sempre vai dar certo. Eu espero que dê, tá? Até porque eu tô aqui recomendando todo mundo a abrir suas portas e janelas, a deixar a vida entrar, a não se trancar, uma diminuída nesse sisteminha do medo. Mas não necessariamente porque você vai fazer tudo isso, só também vai ser tudo mil flores, arco-íris e coisas maravilhosas. Convenhamos. Não é, a vida não é assim também, tá? Se alguém te prometeu algo diferente disso, de desafio, obstáculo, de dificuldade em relação à vida, se alguém te prometeu flores mil maravilhas, campos de rosas, lírios, passarinhos cantando e etc e tal, te prometeram errado, tá? Te venderam uma propaganda enganosa do que significa viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Esse negócio de ser um eterno aprendiz é babado, tá? Vamos lembrar que o aprendiz, ele se lasca muito até ele aprender alguma coisa. Não é linear, não é linha reta e não é necessariamente fácil. Mas quando você atravessa tudo isso, e aí o fluxo entra, aí a vida entra, e aí as coisas acontecem, e aí os desafios passam, e aí os obstáculos são superados. É muito, muito, muito legal. Tipo, muito legal. Muito, assim, não sei nem o que dizer. Muito legal. É muito legal. Mesmo. Falo porque, como essa pessoa que vem agindo sob esse modus operandi meio que uma vida inteira, esses longos 23 anos que eu estou aqui na Terra fazendo essa baguncinha na vida de todos ao meu redor, ouso dizer que, eu não sei se é porque eu tenho memória curta também, porque tem essa coisa, tá? Eu vou lá, sofro, depois que passou, aconteceu, e aí o melhor chegou e tal, aí eu esqueço também, entende? Aí eu dou uma esquecida, a memória dá uma apagada. Acho que até o meu sisteminha de proteção dizendo, bichinha, já sofreu demais, né? Vamos apagar um pouquinho esse lado pra ela poder conseguir continuar andando, né? Senão, se ficar aguardando esse tanto de coisa, não vai dar certo. Mas, mesmo eu tendo essa coisa da minha memória, dos obstáculos, às vezes, sendo um pouco apagados, mesmo assim, mesmo que essas memórias estivessem também, tipo, muito, muito frescas, vale a pena. Pois que o ventinho entra na sua casa toma e dá uma bagunçada nas coisas, e dá uma mexida, e aí é um pouco difícil, e aí dói, e aí cansa. Depois, nossa, depois vale a pena. Depois vem aquele... Foi, passei, aconteceu, ganhei ali experiências e aprendizados, e renovei, e a vida entrou, e foi muito legal. E essa parte é muito massa. Não te prometo que o caminho é ótimo. Recentemente eu tava nessa de arcar com as consequências e tudo que envolve isso das minhas tomadas de decisão baseadas no meu sentir. Sentindo que eu preciso ir por esse caminho. Eu comecei a ir por esse caminho e aí, meus amigos, começou a doer. Pequena Júlia foi ficando cansada e ansiosa e sem energia. Toda aquela inflamação de uma pessoa que está tendo que lidar com 1000 coisas ao mesmo tempo e equilibrar aquele monte de pratinho. E é babado, tá? Aí dói. O episódio passado a gente falou como é que a gente lida com essa ansiedade, hein? O que é que a gente faz? Tava naquela coisa do vamos confiar, esse caos todo tá vindo pra uma reorganização melhor e as coisas vão acontecer, mas foi babado. Últimas semanas, assim, muito difíceis pra cabeça e aí muito difícil pro corpo, aí cansando. Ouso dizer que nessa última semana eu estou chegando no lugar da reorganização, que tá começando a vir aquela sensação do foi pro melhor. Tá dando, entre aspas, certo. Também não é sobre está certo. As consequências disso e os novos desafios ainda estão pra chegar, mas tá valendo a pena. Tô fazendo a colheita
tá? A plantação foi difícil, muito difícil, mas agora que a colheita tá chegando aos poucos, aí você lembra que é parte do processo. Tô agradecendo a Júlia do passado de ter tido a coragem de desativar o sisteminha de proteção, de dizer eu vou ouvir a vozinha no fundo da cabecinha dessa menina doida, vou seguir exatamente o que ela tá dizendo, eu vou plantar exatamente isso daqui, porque eu acho que vai valer a pena lá na frente. Spoiler. Valeu a pena lá na frente. Vamos sair um pouquinho do assunto sério. Rapidão, só um parênteses pra gente fazer a coisa da aleatoriedade. A última coisa que está na minha cabeça, num looping, tipo, eterno, nosso quadro Frequências da Semana. Eu tenho pensado, tipo, pelo menos uma vez no dia, recentemente, é a minha nota do Uber. Quer saber como é que vocês lidam com essa questão da nota do Uber? Eu não sei se é porque eu fui criada como uma criancinha nerd que sempre queria tirar 10 nas provas. Eu levo muito a sério a minha nota do Uber. Até abri aqui o aplicativo pra saber qual era a minha nota. Até esses dias era 4,96. Que eu acho que é uma nota muito alta, tá? Tem gente que tem notas, tipo, muito mais baixas que essa. 4,95, na verdade. A minha nota do Uber. Eu tô com um negócio que é... Agora eu tô levando essa nota muito a sério. Toda vez que eu entro no Uber, eu fico tipo assim, ai, tem um negócio que é muito ruim quando acontece. Tipo, você quer entrar no Uber e você quer ficar em silêncio. Mas a pessoa, o Uber, ele quer conversar. E eu, como eu não quero que ele me dê uma nota baixa, por quê? Porque eu quero manter o meu 4,95 para mais, 95 rumo ao 5. Uma vitória, rumo a fechar essa prova. Aí o que é que eu faço? Eu tenho que responder. Aqui, ó, com meu foninho de ouvido, querendo ficar em silêncio, uma bibibi, papapó, bibi, você é de onde? Você tá fazendo o quê? Vai fazer o que é que eu tô... E eu tenho que responder. Por quê? Porque eu não quero que isso prejudique a minha nota. Tô mudando todo um comportamento, um modus operandi meu. Porque assim, eu já falei nesse podcast que aqui a gente está proibido de ter que ficar de agradozinho com as pessoas. De ter que agradar só porque tem que ser o bonzinho. Não pode. Mas no Uber pode. Essa pessoa for um motorista de Uber, sim, você vai ter que agradar. Por quê? Por causa da nota, velho. No final, imagine, o cara fica lá puxando assunto comigo e ele me acha mal educada e vai me dar uma nota baixa. Eu não quero isso. Prefiro viver essa contradição de querer agradar todo e qualquer Uber que eu entro. Juro, gente, juro. Eu estou muito aficionada nessa minha nota do Uber. Juro, tá prejudicial. Mas, assim, tem um lado maravilhoso nisso. Quando você começa a conversar com os Ubers, tem cada história legal, cada história, tipo, interessante das coisas da vida. Aí o Uber vai desabafando, fala do filho que tá dando trabalho. Esses dias eu peguei um Uber tão fofinho. Aqui em São Paulo, eu não lembro pra onde é que eu tava indo, falando da filha dele, que ele tá super preocupado de ter uma filha, mulher nesse mundo atual. Ele falou, eu acho que minha filha tem mais ou menos a sua idade e eu me preocupo tanto com ela, quando ela sai de casa, quando ela vai pras festas, eu queria tanto que ela arranjasse alguém que gostasse mesmo dela, que cuidasse dela e que eles pudessem ser parceiros. E ele falando, minha filha é tão trabalhadora, ela se dedica tanto. Eu achei tão lindo, assim, a maneira que ele falou da filha, com muito orgulho, mas também com muito zelo e tal. Nossa, eu me emocionei demais nessa corrida do Uber. André ou Adriano, era um nome com A, fofíssimo, foi maravilhoso. Mas nesse dia eu tava a fim de conversar, então foi bom, até fluiu mais. Nesses dias eu peguei um Uber no aeroporto de Congonhas. De Congonhas pra casa. Um trânsito. Eu fiquei 1h30 tendo que fingir interesse pela conversa. Ricardo, esse eu sei, ele tava querendo falar sobre o filho dele, que é pintor, e tava querendo comprar uma moto, e ele não queria que esse filho comprasse a moto, porque ele acha a moto muito perigoso, mas ele era motoqueiro quando era adolescente, então ele passou, tipo, adolescência, começo da vida jovem adulto, ele era, tipo, motoqueiro de ir pra clube de moto, dessas coisas, de fazer altas viagens de moto, mas agora o filho dele quer uma moto, e ele não quer que o filho dele tenha uma moto, por quê? Segundo ele, hoje tá diferente o mundo, naquela época era muito mais fácil ter moto, e ele me falou sobre isso. Aí me contou 5 histórias tristes de pessoas que ele conhece, que se deram mal com moto, que tiveram acidentes gravíssimos e não sei o que. Minha energia começou a baixar, juro. Eu vi, assim, minha alma saindo do corpo, porque eu já tava estressada, tava um trânsito. E ele me contando só história ruim. Parecia, sabe quando você liga o jornal e só passa coisa ruim? Era um moço, juro, o precursor do caos. E eu, o quê? Engajei em toda história pra não levar uma nota baixa no Uber. Sim, gente, eu sofri exatamente aquilo que eu já vim aqui um dia dizer pra vocês não fazerem. Com a finalidade de agradar a pessoa lá do outro lado, de agradar ali o interlocutor, eu não impus as minhas necessidades pessoais,
e acabei sofrendo as consequências disso. Mas a minha nota do Uber não caiu. Então fica o questionamento. Valeu ou não valeu a pena? Eu acho, pra mim valeu. Pra mim valeu. E eu fiquei tipo, putz, que pena. Sabe aquela, nossa, e eu... Isso é uma coisa que eu odeio, né? Você ficar, tipo, na conversa com a pessoa que você não tem o mínimo interesse, que você não tá querendo estar ali, você fica só, sim, super. Nossa, sério? Como assim? Nossa, que pena, né? Poxa vida, que triste. Comentem aí qual a nota do Uber de vocês. Se a nota for maior do que a minha, vai ser um problema. Vai alugar um triplex na minha cabeça. Eu vou ter que fazer um mutirão. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ser a pessoa, ao invés de eu entrar no Uber e de Uber me oferecer uma água, uma balinha, um negócio, eu vou entrar no Uber já oferecendo. Você quer uma balinha? Uma balinha, um lencinho umedecido, uma aguinha. Qual foi a última vez que você se hidratou hoje? Eu acho que eu vou começar a virar essa pessoa. Essa coisa da nota do Uber, eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho. Tenho falado isso pras pessoas e os meus amigos ao meu redor e as pessoas estão me achando doida. Porque, tipo, eu não encontrei ainda o nicho das pessoas que se preocupam com isso também. Então, se você é uma pessoa que também se preocupa com a nota do Uber e você tá aí do outro lado me ouvindo falar sobre isso, fale... Essa sou eu existo, eu faço parte desse grupinho, não estamos sozinhos, nós existimos, nós temos representatividade na sociedade. Então, por favor, levanta aí a mão pra eu poder não me sentir sozinha, porque até então eu acho que é um movimento que eu tô fazendo sozinha, que ninguém tá nesse movimento junto comigo. Agregando a camada de contradição, eu geralmente não dou nota pro Uber, sabia? Porque eu pulo o negócio de dar as estrelinhas. Tem gente que dá sempre, né? Eu só dou a nota no Uber máxima ou uma nota ruim quando a experiência é uma experiência muito boa ou muito ruim. As experiências medianas eu não dou estrelinha. Então eu só pulo. Mas quando o Uber é muito legal, eu vou lá, estrelinha máxima. Quando é péssimo também, eu vou lá e dou estrelas baixas e falo lá o porquê eu tô dando estrelas baixas. Via de regra, eu também não dou nota. Aí eu me contradizendo, eu querendo que os Ubers me dêem uma boa nota, eu também não dou a nota em troca. A vida é isso, essa eterna contradição. Voltando para os assuntos sérios, esse podcast é assim, né? Um pouco de loucura, um pouco de seriedade. Teve um outro negócio lindo que eu vi esses dias no Instagram, que era uma mãe de uma criancinha muito fofa fazendo um relato de um papo que ela tinha tido com a filha dela esses dias. Exemplo desse vídeo que eu vi no Instagram pra uma colega minha de trabalho que a gente tava conversando, falando que ela tá cansada de correr e não saber pra onde é que ela tá correndo. Tava assim, gente, eu tô correndo, eu tô me sentindo correndo. Chega segunda-feira, as pessoas perguntam, e aí, como é que você tá? E ela na correria. As respostas dela para o estado dela, físico, mental, impressão as mesmas. Tô na correria e tô cansada. E eu me identifico bastante com isso, porque eu também sou essa pessoa, que eu tô sempre ou na correria ou cansada. Cansada por causa da correria, não conseguindo correr muito porque eu tô cansada, e aí nesse looping eterno. Eu falei desse vídeo que eu vi no Instagram, porque criança, gente, juro, criança é um bichinho muito interessante. Muito interessante. É um serzinho livre de julgamentos. Tudo de péssimo que a gente tem, que a gente cria de camadas nessa nossa cabeça. A criança, ela não tem isso. Ela vive de uma maneira, tipo assim, muito genuína, sem preconceitos algum. Elas falam coisas altamente sábias justamente porque elas não têm essa camada de preconceito e de julgamento. E aí esse diálogo que essa mãe teve com essa criança, pra mim, diz muito como a gente inverte os valores da vida e consequentemente faz com que a gente esteja aí sempre nessa coisa da correria e do cansaço, porque a gente tá pensando, a nossa estrutura mental tá completamente errada. A mãe chegou pra menina, elas estavam indo pra uma festinha na escola, e sei lá, a festinha na escola era tipo 7 horas da noite, e elas estavam saindo de casa às 6 horas. A mãe chegou pra filhinha, elas estavam lá dentro do carro, indo pra festinha, e a mãe falou pra menina, ai fulaninha, ó, tá vendo a que horas são? A gente vai chegar antes do evento começar. Que bom, porque nós vamos ser os primeiros a chegar. Comemorando, tipo, ó, tá vendo? A gente vai chegar primeiro. Como se chegar primeiro fosse, assim, muito legal, né? Por que não? Quem não quer chegar primeiro, né? Quem não quer ser o primeiro a chegar, o primeiro lugar? E a menina, no auge da sua maturidade emocional, no auge da sua filosofia de pensamento, lançou a seguinte frase em resposta pra mãe. Mas mãe, por que eu vou querer chegar primeiro? Chegar primeiro não é a melhor coisa a se fazer. Porque quando você chega primeiro, não tem ninguém lá esperando por você. Gente,
Não, eu vou repetir. Pra que chegar primeiro? Pra que correr pra ser o primeiro? Se quando você chegar lá, não vai ter ninguém pra te esperar. Gente, é isso. A gente tá correndo em direção a um lugar triste, solitário. A gente vai chegar lá e não vai ter ninguém esperando pela gente. Essa criancinha, ela está absolutamente correta. Por algum motivo fantasioso, a gente acha que chegar lá primeiro e puxar a correria e fazer acontecer no mínimo de tempo possível e esse desgaste todo vai recompensar, sendo que a gente vai chegar lá. Quando a gente chegar, a gente vai olhar e vai dizer, putz, não tem ninguém esperando por mim. Porque eu fiquei muito aficionado em correr, em chegar. Mas quando você chega, talvez não seja tão legal assim. Em teses e teses para momentos e momentos. Tô falando aqui dessa coisa do correr, e da gente estar aficionado sobre isso, é para as pequenas coisas do dia a dia. Para as pequenas alegriazinhas da vida adulta. É nesse lugar que eu tô querendo falar. É nesse ponto que eu acho que a gente tem que refletir. No pequeno, assim. Não tô falando do grande, do seu grande sonho, seu grande objetivo. Não, eu tô falando no dia a dia. Quando a gente se pegar correndo, eu tô correndo porque eu quero chegar logo, eu quero fazer logo. Depois você se pergunta, por que você tá querendo fazer logo? Vai valer a pena mesmo? E depois que se concretizar essa sua correria e você chegar lá, na linha de chegada, completamente cansado, exausto, sem um pingo de vida no seu corpo, e você olhar pro lado e você tá sozinho, vai ter valido a pena pra você? Só se pergunte. Não precisa também mudar, se não quiser, tudo bem. Mas o questionamento, ele é válido. Sim, ele foi proporcionado por uma criancinha de, 6 anos de idade, que a mãe fez um relato num vídeo no Instagram, eu vi e eu tô aqui trazendo pra vocês. Pois é, gente, essas nossas reflexões podem vir de todos os lugares. Elas estão em todos os lugares. Eu não tô dizendo que a tomada de ação, que a mudança relacionada a essa decisão é fácil. Do tipo, tá, refletir. Percebi que eu tô correndo, que eu tô cansada. E aí, o que é que eu faço com isso? Não sei. Posso responder que eu não sei? Não sei porque não tem resposta certa. Tem que tentar. E aí, minha grande dica, meu grande conselho pra você é, só você vai saber. E aí, o que é que você precisa fazer? Entrar em contato com aquela vozinha dentro de você. Entrar em contato com ela. Ela famigerada. Com a sua intuição. E se por algum motivo você não está conseguindo escutar ela, pare para refletir. Às vezes é o seu sisteminha de proteção e medo que estão aí te impedindo de se escutar. Porque também, quando a gente reflete sobre as coisas que a gente tem feito e a gente começa a diagnosticar essas questões na nossa vida, então de correria, da gente estar perdido, da gente estar ansioso, num momento de caos e de muitas coisas que estão se reorganizando, a gente olha pra isso, a gente consegue ver a situação, a gente diagnostica que a gente tá correndo, que a gente tá cansado, que a gente tá perdido. E aí, o que é que a gente faz com isso? E a minha dica pra você é, se escute. Pare, pense e se escute. E se escutar é uma coisa que só você pode fazer por você mesmo. Ninguém vai conseguir escutar a voz da sua alma. Não vai. Não vai. Só você é capaz de parar, entrar no banho, de, sei lá, de deitar na cama, de sentar no sofá e se escutar. Outras pessoas não vão te escutar por você. Elas podem até escutar o que você tá falando sobre você, mas mesmo assim, não vai ser aquela voz mesmo da sua alma. Isso só você pode fazer por você mesmo. Se você não tá conseguindo fazer isso, se você não tá conseguindo acessar essa voz, se você não tá conseguindo se escutar, preste atenção no que é que está te paralisando. Do que é que você tá com tanto medo de se escutar? Qual é o medo que você tem? De se escutar e a voz está dizendo para você fazer uma grande mudança? De se escutar e a voz está dizendo que talvez você precise se dedicar mais para melhorar em tal coisa? De que talvez a sua voz esteja dizendo, tipo, você tá indo no caminho meio errado mesmo. Você não tá indo no caminho que te faz feliz. Você tá com medo da sua voz te dizer isso para você? De te dizer a verdade?
É isso? Esse é o seu medinho? De parar pra se escutar e ouvir a verdade? Realmente, às vezes a gente não quer ouvir a verdade. Mas é ela. É ela que vai fazer você abrir as portas e janelas da sua casa, que vão possibilitar que a vida entre. E que a vida entrando, as oportunidades também vão vir. Os amores também vão chegar. Os fluxos e os movimentos, que são as coisas mais importantes e mais legais que a gente tem pra fazer aqui, nessa existência esquisita humana na Terra. É só assim, a partir dessa vozinha da alma, abertura das portas e janelas, que os movimentos vão acontecer. E eu espero que aconteçam daí. E te vejo no próximo episódio. Espero que esse episódio tenha feito sentido pra você. E que tenha dado pra entender também. Acho que ele foi bem metafórico, né? A gente tá metaforando por aqui. Mas espero que tenha feito sentido. Até o próximo episódio. Um cheiro. Tchauzinho.